Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. O tema da minha mensagem hoje é o consolo de Deus. Quero falar um pouco com você, com a igreja, sobre esse conceito consolo de Deus, o que significa consolo de Deus, e vamos caminhar um pouquinho. Para isso eu quero que você abra a Bíblia, ou o seu aplicativo, ou leia aqui, que nós vamos aparecer aqui. Aliás, nós vamos ler juntos o texto, ok? Quantos conhecem o Salmo 23? Oh, aleluia! Dizem que todo pastor tem um sonho de pregar no Salmo 23, né? Então, o Salmo 23 é um salmo tão conhecido. Mas, enfim, eu quero, na verdade, trazer só um aspecto do Salmo 23. Mas, como é o Salmo 23, vale a pena a gente ler juntos, amém? Não? Então, vai aparecer lá, nós vamos ler juntos, tá bom? Todo mundo junto. 1, 2 e já. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pode ir. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Aleluia, que tremendo, né? Esse salmo é tão lindo, tão maravilhoso. Amados, Deus, e agora através de Cristo Jesus, Deus sempre se colocou como pastor, a maior profissão, né, que o próprio Deus se coloca para comparar, para expressar o que Ele faz comigo e com você e com toda a humanidade, é ser pastor de ovelhas. Deus se vê como pastor, enviou Jesus, e Jesus mesmo diz que Ele é o pastor. Ou seja, esse conceito de pastor e ovelhas é muito apropriado para no que se refere ao nosso relacionamento com Deus, né? Aqui nós vemos nesse texto que Ele nos diz, esse texto fala de proteção, esse texto fala de direção, de direcionamento. Este texto fala também de provisão. Esse texto também fala de vitória, de conquista, de sermos protegidos e por aí vai. Esse texto, podemos ver nele, ele é uma verdade, isso é um fato, isso não é uma possibilidade. Como Deus disse, como o salmista escreveu, e aí entendemos como palavra de Deus, é uma verdade, mas também é uma promessa. Deus dizendo para mim e para você: eu vou ser assim na sua vida, eu quero tratar você desta forma, e tudo que está escrito aqui eu estou te prometendo. Eu sou o seu pastor, eu cuidarei de você, guiarei você, te levarei para lá e para cá, para a bênção e tudo mais. Uma promessa, uma orientação também para quem nasce de novo, uma orientação para os novos convertidos, viver o pastoreio de Deus na nossa vida, na sua vida. Mas dentro de tantas maravilhas desse texto, eu quero extrair um conceito que está ali bastante evidente, ali muito forte, dentro de todos que tem, na verdade. Eu quero falar um pouquinho ali quando ele diz: o teu bordão, nós lemos ali a palavra bordão, mas também pode ser traduzido por vara. O teu bordão, a tua vara e o teu cajado nos consola, me consola. Por isso eu coloquei o tema de hoje, o consolo de Deus. Esse texto mostra que existe algo no que se refere ao consolo de Deus, ligado à vara, ligado ao bordão. E eu vou explicar um pouquinho sobre o conceito vara e bordão, principalmente, também cajado. Existe ali uma relação muito tremenda em relação ao conceito vara, o que significa vara na mão de um pastor, cajado na mão de um pastor, e consolo de Deus. Por que que ligou as duas coisas, vara, bordão, cajado e consolo? Consolar, o consolo de Deus. O que isso significa para nós na prática? Para nós hoje, cristãos, que cremos em Jesus, o que significa
essa vara? Onde podemos encontrar a evidência, a certeza para dizer, sim, eu tenho uma vara. Jesus conduz a minha vida através de uma vara, um bordão. Aonde nós encontramos esse conceito bem evidente na nossa vida diária, na nossa vida familiar. Para falar disso, nós precisamos entender o termo, então, vara, bordão. O que a Bíblia quer dizer quando ela usa esse termo vara, bordão? Também pode ser traduzido por cetro. Então, cetro, bordão, vara, cajado, tudo isso tem a mesma ideia, tem um significado muito interessante e que vale a pena a gente aprender sobre isso. Vara é basicamente um instrumento, né? Um instrumento na mão de todo pastor. Se você for em qualquer lugar que existe um pastor, é muito comum o pastor ter uma vara pela qual ele vai tocando ali, vai conduzindo as ovelhas, ligando as ovelhas. Também serve para defesa, se aparecer lá um lobo, um bicho lá que queira fazer qualquer coisa, dá-lhe uma pancada lá e por aí vai. É uma vara, um instrumento, né, para o pastoreio das ovelhas. Mas, novamente, o que isso significa na nossa vida prática? Primeiro, para nós entendermos isso, tendo feito essa introdução, o primeiro ponto da minha mensagem é: vara traz o consolo de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre o consolo. Depois eu falo da vara, mas primeiro eu quero falar sobre consolação. A palavra consolo, se eu perguntar para qualquer um aqui, o que é consolo para você? Consolo, você vai dizer, né? Eu estou triste, estava triste, alguém veio, me abraçou. Estava com uma dor, alguém veio e me ajudou. Estava com um problema, alguém veio e me socorreu. O consolo, podemos dizer dessa forma. Quem já passou por um luto, vem alguém, dá um abraço, aquela coisa toda. O consolo, o apoio, sentir-se apoiado, sentir-se protegido, amado. Consolo de Deus, poder suportar um momento difícil, ter alguém que nos ajude no momento difícil, consolo de Deus. Tendo em vista isso, podemos também traduzir consolo como um alívio de dores. Um alívio de dores, seja dores físicas, seja dores de alma, uma dor, um sofrimento, alguma coisa. Alívio de sofrimento. Alívio de sofrimento, alívio de dores. Ou de uma tristeza, ou ainda um conforto durante uma caminhada da vida. Por exemplo, trabalho, família, já por aí vai, né? E quando a gente fala isso, segurança, paz, consolo, durante os processos pelos quais nós passamos. E aí eu quero incluir aqui um outro conceito chamado processo. Os processos da vida. Quando a gente fala processos, né, da vida, nós precisamos entender, por exemplo, o processo que você passou hoje, por exemplo. Você acordou, você tomou café, você almoçou, não sei onde você foi, você passou a sua tarde, você está aqui agora. O processo de um dia a dia. Como é que vai ser o processo amanhã? Você acorda a tal horário, você vai para tal trabalho, você pega o ônibus, você vai de carro, você faz isso, faz aquilo na sua profissão. O processo do dia a dia. Todo dia tem um processo. Você tem um processo natural do seu dia a dia. Também podemos colocar aqui o processo da sua família, processo do seu casamento. Teu casamento, por exemplo, a família está num processo. Processo que começou lá no dia do sim, né? O namoro, aliás, antes disso. Namoro, casamento e por aí vai. E os filhos vieram. Você está num processo, uma caminhada com alguém. O processo da criação dos filhos na família. Processo de levar o filho para a escola. Processos da família e por aí vai. Podemos falar também o processo ministerial. O que significa isso, pastor? Processo ministerial. Quando nós falamos de uma vida sob pastoreio, Jesus é o pastor da igreja. O que significa processo ministerial? Que eles não têm como você ser pastoreado por Jesus e não estar inserido na igreja. A Bíblia diz, e isso é verdade, quer você queira, quer eu queira, que as pessoas acreditem ou não, Jesus é o cabeça da igreja. O que significa isso? Jesus, ele pensa a igreja, Jesus trabalha com a igreja, Jesus pastoreia a igreja. Aliás, se tirar o conceito pastor, discípulo, ovelha, nem igreja existe, porque a igreja é o conceito de pastoreio. Então, o que significa isso, processo? Você entrar numa igreja, você não somente ser um cultuador
que assenta-se todo domingo na igreja para cultuar o Senhor, mas o processo de você perceber, puxa, eu posso fazer algo mais, eu posso me envolver, eu posso trabalhar numa IBI, eu posso trabalhar com jovens, com crianças, com teens, eu posso ser um músico, aleluia, né? Podemos cantar, tocar, né? Você pode exercer, você é um professor, uma professora, e você fala, puxa, eu poderia fazer algo a mais. Processo de entender isso, processo de perceber que você pode fazer algo a mais, em primeiro lugar, pelo teu Senhor, segundo lugar, pelas vidas que frequentam aquela igreja. Processo do trabalho diariamente. Como está a sua vida profissional? Como que você entrou nessa profissão? Aonde você vai chegar nessa profissão? Aonde você se encontra dentro dessa carreira profissional? De repente você está num processo, daqui a pouco chega a aposentadoria, tá bom, aposentadoria, mas e depois da aposentadoria vai fazer o quê? Processos, processos e processos e processos, não é verdade? O processo, e eu estou só exemplificando, mas o processo de educação, por exemplo, eu preciso melhorar, eu preciso estudar, eu preciso me capacitar, preciso fazer um curso, preciso isso para aquilo, seja ministerialmente, seja profissionalmente, eu preciso me inserir num processo de estudos, por exemplo, um curso, um treinamento e qualquer coisa assim, processo. Vocês estão percebendo que eu estou falando de vários processos. Mas em todos esses processos e tantos outros que existem, acontece desconfortos, sim ou não? Acontece desconfortos. Todos eles que eu falei aqui, existem momentos difíceis. Difíceis de oposição, momentos difíceis de obstáculos, momentos difíceis pelo próprio processo, né? Pelo próprio processo, você ter que, por exemplo, acordar cedo, a mais, dormir menos para poder estudar, você vai inserir uma agenda que você não tinha, e você vai ter que agora trabalhar mais, estudar, fazer alguma coisa, e vai dormir menos, vai sacrificar alguma coisa. Desconforto. O desconforto de ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde, o desconforto de ter que sentar e pegar um livro e ler, e estudar, o desconforto quando pessoas te criticam, se levantam contra, o desconforto, por exemplo, quando falta dinheiro, o desconforto quando você fica enfermo por alguma razão, e esses desconfortos ou esses problemas que surgem precisam de consolo. E aí entra o consolo, ou o alívio das dores, ou o alívio, ou trazer de volta o conforto. Imagine, todos esses processos que eu exemplifiquei, eles têm que ter um conforto. Só que quando ele sai do controle, se torna desconfortável, e você precisa de consolo. Ou seja, você precisa trazer a situação numa situação de conforto. Vocês estão comigo aqui? Tudo que eu estou falando aqui é meio óbvio, né? Nem precisa muito, mas é só nos ajudar a ajustar o pensamento e como isso funciona. Não, eu preciso incluir aqui, porque estamos falando de pastoreio, vida espiritual, existe o desconforto das trevas, problemas, levantes malignos, ciladas malignas que se levantam, situações, perdas, prejuízos, seja culpa do capeta, seja culpa nossa mesmo, muitas vezes um descuido, e nós precisamos de consolo, consolo. E a Bíblia diz que Jesus nos promete, a minha vara e o meu cajado te consolam. E aí a pergunta é, onde entra o cajado? O que é o cajado, a vara, o bordão, que vai nos trazer esse conforto, que vai nos trazer esse consolo durante esses processos de desconforto? Aonde entra essa vara? Consolo, então, ou conforto, não significa não ter necessariamente dificuldades, mas as próprias situações que vão acontecendo. Olha que interessante esse texto, quando a gente fala de consolo. Olha, eu vou ler para você a pessoa que é extremamente consolada, confortável. Mas olha só esse texto, Filipenses capítulo 4. Olha o que Paulo fala sobre conforto. Olha o que Paulo fala sobre conforto, olha ali. Digo isso não por causa da pobreza. Agora olha isso. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Segura ali. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer... Troca palavras.
Eu aprendi a viver confortavelmente em qualquer situação. Eu aprendi porque eu sei o que significa consolo. Agora olha o próximo versículo. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Próximo versículo. Esse você conhece esse versículo, não conhece? Tudo posso naquele que me consola. Você percebeu esse texto? Eu aprendi a não ter e aprendi a ter. Nem o não ter e nem o ter me causa desconforto. Pastor, como assim? Como assim ter causa desconforto? Porque tem gente que tem e abre mão da fé. Tem gente que tem e abre mão de andar com Deus. E tem gente que não tem e também abre mão de andar com Deus. O fato da pessoa ter recurso não significa que ela vai ser fiel a Deus. Amar a Deus. Porque quando ela tem, por isso que a Bíblia vai dizer, Jesus vai falar, é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que passar um camelo pelo fundo da agulha. Porque quem é muito rico, ele tem que cuidar do dinheiro. E ele cuida tanto do dinheiro e como mantê-lo, que ele esquece. Ou seja, ele vive uma vida desconfortável porque o dinheiro causa desconforto. Esquisito o que eu estou falando, né? Pô, pastor, então manda para mim o dinheiro, né? Não. O apóstolo Paulo diz, eu aprendi. O que significa isso? O que significa isso, amados? O que significa isso que nós estamos falando? Amados, eu aprendi. Quando esse texto fala tudo posso naquele que me fortalece, não está falando, você percebe que a gente só usa esse texto, essa partezinha? Mas essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, está condicionada ao fato que eu sei ter e sei não ter. Tudo posso quando eu tenho, tudo posso quando eu não tenho. E tudo que eu posso não é pelo que eu tenho, e tudo que eu não, e que tudo que eu posso não é porque eu não tenho. Oh, meu Deus. Se eu não tenho, eu posso. Se eu tenho, eu posso. E esse eu posso não tem nada a ver com dinheiro, com recursos. Quantas pessoas já falaram, você já ouviu? Você nunca falou, mas muitas pessoas você já ouviu falar. Se eu tivesse mais dinheiro. Se eu ganhasse mais. Se eu tivesse um emprego melhor. Aí sim. Pronto, você condicionou o teu sucesso. A sua felicidade. O seu desempenho ao que você tem. Mas o texto diz, tudo posso. Não porque eu tenho dinheiro, não porque eu tenho habilidades, não porque eu tenho faculdade, não porque eu tenho doutorado. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Alguém está ouvindo essa mensagem aqui, não? Estamos falando de consolo. Diga assim, o meu Deus, em Cristo Jesus, é o meu consolo. Uau, amém. Você pode ficar feliz aí, não? Aliás, pode ficar não, você fica o que você quiser, né? Mas enfim. Amados, conforme o salmo, a vara ou o bordão, o cajado, é o que nos traz consolo. Esse consolo que eu falei, da parte do pastoreio, conforto, viver a vida consolada, confortável. Através que a vara simboliza, temos o consolo ou temos o seu pastoreio, nós somos guiados. Através da vara, temos o pastoreio, somos guiados ou levados. Descansamos em lugares de alimento e refrigério, né? Enfim, por seu nome, temos as emoções equilibradas durante processos, pois estou na justiça. Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, ainda assim temerei o Senhor, ficarei bem. As minhas emoções não me causam desconforto. As minhas emoções e os meus medos não causam desconforto. Temos a certeza, a autoridade e honra no meio a lutas, ameaças. Os inimigos ameaçam, se levantam as trevas e eu estou consolado. Amados, o inimigo se levanta com ódio, com luta,
e você se mantém consolado. O que significa isso? Confortável, descansado, certo de que você vai vencer. Aleluia. Nós estávamos conversando aqui hoje, essa semana aqui à tarde, aqui, uns irmãos estavam aqui, nós estávamos conversando e me veio um pensamento. Você consegue imaginar a cena, os discípulos no pé da cruz, ou os discípulos lá fora, sabendo que Jesus estava sendo espancado, julgado, aquela coisa toda, aquela situação horrível que todo mundo sabe. E alguém olhasse para Jesus naquele sofrimento e falar, um discípulo, um amigo de Jesus, e dissesse assim: calma, Jesus, vai dar certo. Aquele abracinho assim, né? Vai dar certo. O que ele quer dizer com isso? O que será que um discípulo, ao abraçar Jesus e dissesse para Jesus assim: vai dar certo? O que de fato ele queria falar? O que ele acha que um discípulo, ou qualquer um de nós, eu falo nós também ali, o que nós estaríamos dizendo para Jesus? Fica tranquilo, Jesus, eles estão te ameaçando, mas você vai sair dessa. No final, você não vai ser crucificado. No final, vai dar tudo certo, vai acontecer alguns xixarábias, algum milagre vai acontecer, os anjos vão descer, vão tirar você daí. Vocês entendem o que eu estou falando? Consolo para Jesus era se livrar da cruz? Consolo para Jesus era se livrar do espancamento? Quantas vezes eu e você vamos fazer oração a Deus e pedimos: Deus, livra-me da cruz? Não, mas é para lá que eu quero te levar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que pessoas, ou nós, ou esses discípulos pensariam ou orariam esse tipo de coisa? Porque a gente não sabe o que está pela frente. Por isso eu quero dizer algo para você: nem sempre o que você acha que é consolo te consola. Por isso confie o consolo naquele que tem uma vara na mão, porque ele sabe para onde ele está te levando. Queridos, o que os discípulos estavam assistindo, Jesus sofrendo, só iria piorar. Você consegue imaginar a cena quando Jesus desce, tomba a cabeça e morre? Meu Deus, mas eu estava certo que agora na escuridão ia aparecer um anjo com chamas de fogo, ia tirar ele de lá. Não, agora ele morreu. Não, mas espera um pouquinho, não, alguma coisa vai acontecer. Não, botaram o corpo dele, botaram dentro de um buraco, botaram uma pedra em cima, acabou. Acabou. Como consolar alguém assim? Como consolar alguém que acabou de botar alguém dentro do buraco? Foi da vontade do Senhor. A gente não sabe o que consolar e fala umas coisas que não tem nada a ver, né? Amados, eu quero dizer para você a importância do consolo. E eu vou dizer algo para você: somente a vara e o cajado do pastor nos consola. O Salmo diz: meu cajado, a minha vara, meu bordão e o meu cajado te consolam. Então não tente buscar consolo e não receba consolo que não vier através de alguém que está influenciado pela vara e o cajado do Senhor. Amém? Alguém está comigo aqui, não? Podemos avançar? Então vamos falar sobre a vara. Pastor, o que é vara? Pastor, vara, fala um pouquinho da vara. Vou falar da vara. A vara, o bordão, o cetro, cajado, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Vara ou bordão significa, pode ser traduzido também, olha que coisa interessante que eu descobri: tribo. Tribo é uma vara. A palavra muitas vezes usada no hebraico vai ser usada para tribo também. Tribo por exemplo, a Bíblia fala que Israel possuía quantas tribos? 12. Ou seja, é lógico, tribo. Ou seja, 12 tribos formavam uma nação. Uma nação composta de 12 tribos. Ou também podemos falar 12 varas.
Mas o termo pode ser usado tribo mesmo, mas a palavra vara também é usada dessa forma, 12 varas. 12 varas. Por exemplo, quando já ouviram falar o leão da tribo de Judá, poderíamos usar o leão da vara de Judá, o leão do bordão de Judá. Oh, meu Deus. Amados, Israel é formado por 12 tribos, 12 varas. Vara também fala de identidade, quando fala de tribo. Identidade, origem, pertencimento, padrão, papel dentro de uma nação, tribo de uma nação. Uma nação composta de tribos, ou seja, características, papéis fundamentais. Foi assim que Deus estabeleceu Israel, pensou Israel. Cada tribo seu papel, cada tribo um pedaço de terra, cada tribo com uma função específica. Você vai ver o próprio pai Isaac, Jacó, que depois se transforma o nome dele de Israel. Ele vai abençoar os seus filhos e vai dar uma palavra profética sobre cada tribo. Ou seja, cada tribo tem algo específico que a outra não tem. Moisés, por sua vez, também vai abençoar as 12 tribos e vai trazer coisas específicas sobre as tribos que outra tribo não tem. A união dessas palavras proféticas forma o todo de Israel. Ou seja, Israel só é pleno quando as 12 tribos são plenas. Quando cada tribo faz o seu papel, Israel é uma nação plena. E se Israel, a nação é plena porque as 12 tribos fazem o que tem que fazer, significa que Israel tem uma população consolada. Diga assim: quando cada um faz a sua parte no corpo de Cristo, a igreja vive consolo. A igreja, no seu pleno funcionamento, produz conforto, produz consolo. Meu Deus, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Quando você participa e entende que você faz parte de uma tribo, você faz parte de um ministério, você faz parte de uma vocação, você está dizendo: eu quero auxiliar para o conforto do todo. E quando você deixa de descobrir, fazer o seu papel, você está trazendo desconforto para a igreja, porque de repente a igreja está tendo falta de uma coisa que você tem, mas a igreja não está usufruindo. Talvez a igreja esteja em desconforto porque alguém está deixando de fazer alguma coisa, ou está sobrecarregando outros. Talvez alguns estão sobrecarregados no ministério porque tem poucas pessoas ajudando. Amém, não? Eu sei que é desconfortável essa aqui, mas eu quero consolar e não desconfortar. Mas essa é a palavra de Deus. Preciso trazer esse pensamento aqui muito interessante. Amados, na história de Israel, então, quando Deus precisava escolher uma das tribos para uma tarefa específica, no caso, ser sacerdote para trabalhar no tabernáculo, Ele pede para as 12 tribos trazerem cada uma a sua vara diante de Deus. Amados, havia uma briga. Quantos conhecem a história de Moisés? Moisés, lembra de Moisés? Quem foi o braço direito de Moisés? Como é que era o nome? Arão. O que Arão era de Moisés? Mas irmão de carne e osso, sim, não? Sim. E aí então acontece toda aquela história: tira do Egito, Deus manda fazer um tabernáculo, agora precisa estabelecer um sumo sacerdote. Quem foi colocado como sumo sacerdote? Arão. Uma turminha, sabe uma turminha assim do contra? Vocês já viram gente do contra, não? Que consegue ver problema em tudo? Isso é nepotismo. Moisés está botando o irmão dele, olha só, mas olha só. Por que os descendentes de Arão têm que ficar cuidando do sacerdócio? Só porque é irmão de Arão? É irmão de Moisés? E começaram já ouviram isso não? E a Bíblia diz que isso começa a haver uma murmuração na nação. Ei, por que só essa tribo pode ser sacerdote? Eu também quero ser sacerdote. Aí Moisés vai para Deus e Deus, e aí Deus, como é que faz esse negócio aí? Desce fogo do céu, mata tudo? Não é assim não. Olha só o que aconteceu. Números capítulo 1, 17 versículo 1, olha só. Olha só agora que você tem um pano de fundo, vamos ler a história.
Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e receba deles o quê? Bordões ou varas, uma pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas dos seus pais, isto é, 12 bordões ou 12 varas. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Vamos lá. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, ou da tribo de Levi. A tribo, Moisés e Arão era da tribo de Levi. Porque cada cabeça da casa dos seus pais terá um bordão ou uma vara. E os porás na tenda da congregação, que é o tabernáculo, perante o testemunho, aonde eu vos encontrarei. Ou seja, colocará na frente da arca. Eles tinham que colocar 12 varas na frente da arca. Olha lá. O bordão do homem que eu escolher, ou seja, se eu escolher o bordão de um homem, estou escolhendo a tribo. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as... de sobre quem? De sobre quem a murmuração? De sobre mim, Deus está dizendo. Ou seja, eles estavam reclamando para quem? Para Moisés. Estavam reclamando sobre quem? Arão. Mas Deus está dizendo que a murmuração chegou aonde? Então vocês estão reclamando de mim. Fala, não fala, fala, não fala. Muitas vezes quando você fala mal de um líder, você está falando mal de Deus. Fecha parênteses. Farei de cessar de sobre mim essa reclamação, essa falação aí, que os filhos de Israel proferem contra vocês. Vamos lá, próximo. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões, cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Próximo. Moisés pôs esses bordões perante o Senhor na tenda do testemunho, lá na arca. No dia seguinte, passou uma noite. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, que é a arca da aliança, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, o quê? Brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores, e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor, a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um o seu bordão, sua vara. Mas olha que coisa tremenda. No início Deus falou assim: traz as varas, e elas vão florescer. Só que percebe que aconteceu algo a mais? Floresceu e ainda deu fruto. Agora a pergunta é: eles plantaram a vara no chão, não? Deu tempo de criar raiz? Amados, a vara de Arão floresceu e deu fruto. O que Deus estava dizendo? Eu escolhi a tribo de Levi para exercer o sacerdócio. A partir daquele dia, nunca mais houve murmuração contra isso, porque a tribo de Levi, representado por sua vara. Agora, se alguém tinha qualquer dúvida, havia uma vara, e Deus pede para colocar essa vara dentro da arca. Depois, um dos elementos que estão guardados dentro da arca, estavam guardados dentro da arca, era a vara de Arão, que floresceu e frutificou, significando quem vai exercer o sacerdócio é essa tribo. Ou seja, aquela vara da autoridade sacerdotal. Alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, que coisa tremenda. Amados, foi escolhida uma tribo, uma vara que representava uma tribo, 12 varas, 12 tribos diante do Senhor, e uma só foi escolhida, pois floresceu e frutificou, revelando o seu papel na nação, sacerdotes do Senhor. Alguns comentaristas, eu estava pesquisando por que floresceu e frutificou, inclusive diz que tipo de fruta deu, amêndoas. A fruta que deu lá foi amêndoas, né? Por que amêndoas, né? O que significa isso? Aqui alguns falam algo seguinte: pelo tempo que está descrevendo que aconteceu isso, naquela época não se florescia esse tipo de árvore. E o povo sabia que não era época de esse tipo de árvore florescer, e essa árvore floresceu fora do tempo.
Acho que você não está entendendo. Esta árvore floresceu e frutificou fora do tempo. Meu Deus, você não está ouvindo? Eu acho que você não ouviu ainda. Você não ouviu ainda. Não condicione Deus. Essa árvore, essa vara não estava plantada para poder florescer e frutificar. Deus não está limitado à estação do ano, ao mês do ano. Agora não é época disso, agora não é época daquilo, agora não. Amados, Deus é poderoso, Deus é livre. Quer ver um exemplo profético do que eu estou acabando de falar? Um anjo aparece na cidade de Belém a uma virgem chamada Maria e diz: você vai ter um bebê e você vai ser mãe do Filho de Deus. E aí uma virgem engravida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma vara floresceu, uma virgem floresceu e frutificou o Filho de Deus na terra. Ah, você não está ouvindo? Ah, meu Deus, onde que você está? Onde é que você está? Onde é que você está? Amém? Não? Você está comigo? Aleluia. Amados, significa que uma tribo foi escolhida. Existe uma outra tribo também muito interessante, que também foi escolhida por Deus para algo muito específico. Coloca para mim, por gentileza, Gênesis 49:10. Vocês estão comigo aqui? Não? Estão aprendendo algo aqui? Pastor, o que tem a ver isso com o consolo? Tem tudo a ver, você já vai ver. Gênesis 49:10, olha lá. O cetro, a vara, o bordão, não se arredará de Judá, uma tribo, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os... Meu Deus, o que está falando aqui? Está o seguinte: todo rei nascerá de uma única tribo, Judá. Deus está dizendo: da tribo de Judá nascerá os reis de vocês. E você sabe, da tribo de Judá vem quem? Davi. E da tribo de Judá vem quem também? Jesus. Jesus é descendente de Davi, Jesus é da tribo de Judá. Alguém dá um aleluia, glória a Deus. A palavra está dizendo o seguinte: esta tribo, esta vara que essa tribo carrega é a vara do governo. Assim como a vara da tribo de Levi é a vara do sacerdócio. E agora você tem a vara do sacerdote e a vara do rei. Reis e sacerdotes. Eu e você somos reis e sacerdotes. Amém? Alguém está ouvindo essa mensagem? Amado Jesus. Amados, deixa eu fazer uma outra curiosidade aqui para você que quer conhecer Bíblia. Vamos ver quanto você conhece de Bíblia. Davi foi o maior rei de todos, sim ou não? Sim. Davi teve um grande filho que também foi rei. Quem foi? Salomão. Salomão fez um reinado também extraordinário. No final deu umas enroladas, casou com mulher demais, né? A Bíblia diz que ele casou com quase 900 mulheres. Pensa, um cara corajoso. Que cara impressionante. Mas tudo bem, deixa Salomão para lá. Israel chega ao ápice em termos de nação no governo de Salomão. Tudo que foi prometido, Salomão conquista. Ele tem, sem derramar sangue. Algo impressionante. Mas o filho dele, o filho de Salomão faz uma coisa que é terrível. Uma nação poderosa, tremenda, o cara faz uma lambança tão grande que ele consegue dividir a nação em duas partes. Agora já não é mais uma única nação, agora você tem dois países, duas nações. O reino do norte, o reino do sul. Você tem Israel, que é o reino do norte, e você tem Judá, que é o reino do sul. 10 tribos fica com o norte, 2 tribos fica com o sul. E agora existem duas nações em Israel, na história de Israel. A nação de Israel e a nação de Judá. 10 em cima, 2 embaixo. Mas a pergunta é o seguinte: quem é que ficou embaixo? Quem é que foi embaixo? Qual vara Judá tinha? Qual vara Judá tinha? Do governo. E aonde o governo ficou? No sul. E o norte? O norte, os piores reis que Israel teve estavam no norte. Por quê?
Porque não tinha a vara. A vara que consolava. O que é consolo? Você ter a bênção correta para fazer a coisa correta. Ah, você não está ouvindo, você não está ouvindo. O que é a vara? Você ter a bênção correta para fazer a coisa correta. Amados, os piores reis que Israel teve, as piores histórias estão no norte. É tão grave o que aconteceu que Nabucodonosor, a Babilônia, vem, invade, destrói tudo, leva eles cativos para a Babilônia. E sabe o que acontece? Eles vão levar também a turma de Judá. Ah, mas tem algo diferente. Quando eles vão olhar para o povo de Judá e falam, cara, esses caras aí têm algo diferente. Existe algo diferente que nós não estamos vendo, mas esses homens aí são especiais. Separa os jovens da tribo de Judá para serem os meus conselheiros. E aí você vai conhecer a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidenego. Da onde, que tribo que esses caras eram? Judá. Você sabia que Daniel é da tribo de Judá, não? E o que eles se tornam para Nabucodonosor e os demais reis que vieram depois? Governantes, assessores. E Babilônia prospera ainda mais. Porque tinha um rapazinho chamado Daniel e com seus 3 amigos que tinham uma vara. Sabe quem foi consolado? Nabucodonosor. Por quê? Porque ele botou Judá para governar. Ah, vocês não estão ouvindo. Falo, não falo, falo, não falo. Se a Babilônia foi abençoada porque Judá governava, imagine você. Vocês estão entendendo? Vocês lembram quando aquele cara foi jogado, os 3 foram jogados na fornalha? Lembra que foram jogados os 3 na fornalha do fogo ardente lá? O que aconteceu? Apareceu o que lá? Apareceu um 4º elemento. Quem era o 4º elemento? Aquele que tem o cetro na mão. Jesus apareceu lá. Porque a tua vara e o teu cajado Quantos consideram que uma fornalha acesa e você lá dentro é desconfortável? Concordam comigo, não? Consegue imaginar que o desconforto que é cair dentro de uma fornalha? Consegue imaginar o desconforto que é cair dentro de uma cova com leões famintos? É desconforto ou não? Mas eles foram confortados? Foram consolados? Sim. O fogo não lhes fez mal. E Deus, o anjo, fechou a boca dos leões. Por quê? Porque a tua vara, teu cajado, me consola. Deixa eu voltar um pouquinho. Lembra que eu falei que tem 10 tribos no norte e 2 no sul? Qual era a primeira tribo que estava no sul? O Judá, já falei. Qual é a segunda? Quem lembra que ficou no sul? Vamos lá, vamos ver quem conhece a Bíblia. Quem é que ficou no sul? Quis. Como é que é o nome do negócio? Quiz. Então, uma brincadeira agora. Quiz. É o quiz bíblico, né? Quais são as 2 tribos que ficaram no sul? Judá e começa com B? Benjamim. Deixa eu fazer um negócio com você. Quem é o maior descendente de Benjamim no Novo Testamento? Paulo, ou, antes de ser Paulo, Saulo. Saulo era da tribo de Benjamim, sempre fica perto do cetro. Saulo foi o maior arquiteto do cristianismo. Chama-se apóstolo Paulo, da tribo que disse o seguinte, eu estou crucificado, e vivo não mas da tribo de Judá. Vocês acham que a Bíblia foi inventada ou não? Vocês acham que a Bíblia alguém inventou, bateu a cabeça e escreveu? A Bíblia é perfeita, queridos. Amém? Até aqui não. Agora entenderam o que é vara? Agora que a coisa vai ficar boa, porque eu fiz a introdução até agora. O que é vara? Vara, então, agora outro ponto. Vara fala de condução, direcionamento, pastoreio.
Vara de pastoreio, consolo, nos processos significa viver a partir de condução. Se vara, ela está na mão do pastor, o que significa ser consolado? Consolado significa ser dirigido, ser orientado, ser conduzido. Diga assim: não existe consolo fora da orientação. O que significa isso? Que se você vive por conta própria, você nunca será consolado por Deus. Como que Deus te consola? Como Deus consola qualquer homem, qualquer mulher, qualquer família, qualquer coisa, qualquer igreja? Ele consola através do pastoreio. A Bíblia diz que quem se isola busca os seus próprios interesses. A Bíblia diz: na multidão dos conselheiros há segurança. Onde está o consolo? O consolo está em ter a sua vida pastoreada, orientada, direcionada. Pastor, mas Deus me deu uma vida poderosa, sabedoria, eu tenho algo poderoso que é o Espírito de Deus, então eu não preciso de ninguém para me dar palpite. Não preciso de ninguém. De ninguém você realmente não precisa, eu também não preciso. Mas eu preciso de Jesus. E eu abro mão de viver por conta própria, para viver conforme Ele quer. E Ele usará pessoas. Eu vou dizer para você. Fala, não fala, fala, não fala. Não. Se você diz assim: Senhor, me console, Ele vai... Alguém vai bater na sua porta. Senhor, eu preciso de consolo, Senhor. Tiriririm. Senhor, mas eu não queria um telefonema. Não, mas eu estou mandando consolo. Atenda. Ou melhor, alô? Poderia falar com... Quer consolo? Ele vai enviar alguém para falar com você. Você quer consolo? Alô? Contato, lista de contato, pastor, apacentador, irmão em Cristo. Não vai pedir consolo para quem não é nem Deus, nem ama Jesus, né? Exclui do seu contato isso. Não pode deixar lá, porque você pode evangelizar ele um dia, mas não exclui não. Nós tivemos um pastor que dizia o seguinte: sempre abra seu coração para alguém que ame Jesus mais que você. Não abra a tua vida para quem ama Jesus menos que você. Ande com quem ama Jesus. Busque consolo, conselho de quem ama Jesus. O que é vara? Vara é consolo. Consolo é pastoreio. Amados, eu não vou falar mais, enfim. Amados, é muito comum, infelizmente. Muitos estão na igreja e vem e fala: pastor, eu vim aqui para comunicar algo. Ah, vim comunicar, nós vamos fazer isso. Amém, irmão, vai na paz, Deus abençoe sua vida. Dificilmente alguém vem e diz: pastor, estamos assim, o que o senhor acha? Falo, não falo, falo, não falo. Quanto mais você sabe, a tentação de fazer por conta própria é maior. Mesmo que você entenda de tudo, mesmo que você saiba de tudo, até mais do que alguém, não faça nada sem pedir conselho. Mas eu sei mais que aquela pessoa. Mas não sabe mais que Jesus.
Lembra que eu falei? O que alguém diria para Jesus? Fica tranquilo aí, vai dar certo. Tranquilo. Jesus, o que você está falando, rapaz? Que consolo é esse que você está me oferecendo? Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, sacrifica ele. Como é que é o pastoreio? O que o pastor disse para Abraão? Mata o teu filho. Mas é isso que ele fez? A Bíblia diz: e cedo pela manhã, Abraão pegou o jumento, pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo e pegou o filho. No meio do caminho, pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o fogo, estou vendo a faca que vai imolar o bicho, mas, Senhor, pai, eu não estou vendo a vítima. E aí aquela frase famosa: Deus proverá. Jeová Jireh. Deus o quê? Separa as palavras. Diga assim comigo: Agora, verá. Verá. Pro é uma coisa, verá é outra, né? Verá. Você não está entendendo? Diga assim: o meu Deus é aquele que vê o que eu não vejo. E se eu não vejo o que ele vê, então eu pergunto. E não decido sem perguntar, porque certamente eu não estou vendo alguma coisa. Eu entendo tudo de venda de carro, de compra de carro. O Senhor proverá. Eu entendo tudo desse negócio. Senhor proverá. Tem alguma coisa que eu não... Senhor, se eu não estou vendo alguma coisa. Senhor, se eu não estou enxergando algo, Senhor. Aí Deus fala: então pergunte para alguém. Mas por que o Senhor não fala diretamente? Porque eu estabeleci relacionamentos, princípios, varas. Lembra que eu falei de sacerdócio? Tem como a outra tribo ser sacerdote? Não. Tinha como a outra tribo ser rei? Não. Queridos, se você tem alguém que tem a vara na mão, não tente fazer sem falar com a vara. Alguém que tem a vara. Pastor, eu não tenho alguém que tem a vara, então, meu irmão, corre. Alguém está ouvindo essa mensagem aqui hoje? Não, eu sei que é meio desconfortável, mas vai lá. 1 Pedro 5, 2 e 4. Alguém está ouvindo essa mensagem? Vamos lá, vamos lá. 1 Pedro 5, 2 e 4, está lá. Olha o que Deus fala. Pedro fala para os pastores: pastoreai o rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O que significa isso? Existem pessoas que Deus está pedindo para pastorear. Existem pessoas que Deus está entregando a vara do pastoreio. E por isso está ensinando essas pessoas. Agora olha o cuidado de Deus com essas pessoas. Pastoreai o rebanho. Deus está falando com essas pessoas que têm a vara na mão. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas voluntariamente, espontaneamente, como Deus quer. Queridos, Deus quer. Essa é a vontade de Deus, o pastoreio. Ser pastoreado e pastorear, essa é a vontade de Deus. Se você sair disso, você está saindo do que Deus quer. Olha lá, como Deus quer, não por... Aí, ó, quem está com a vara na mão. Não por sórdida ganância, mas de boa vontade. Agora aperta, ó. Nem como... Pastor domina alguém? Não. Por quê? Porque ele é voluntário, é espontâneo. Dos que foram, nem como dominadores dos que vos foram. Peraí, do que vos foram, significa que Deus confia pessoas na mão de pessoas. Diga assim: eu fui confiado por Deus
nas mãos de alguém. Aí eu pergunto, quem? Quem? Pastor, Deus, o senhor não me avisou esse negócio. Deus, que história é essa? Que o senhor confiou a minha vida na mão de alguém? Pois é, eu amo você, eu quero cuidar de você. Eu quero pastorear a sua vida, então eu confiei você na mão do fulano. Mas eu não queria esse. Mas eu quero. Ah, meu Deus do céu. Agora, olha o outro, olha que lindo esse. Próximo. Tem mais um? Não? Ora, logo que o quem? O Supremo Pastor. Se existe Supremo Pastor é porque existem outros pastores. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, o que vai acontecer com quem tem a vara na mão? Recebereis a imarcessível coroa de... Me diga uma coisa, alguém aqui que é pastor já ficou chateado porque alguém nem agradeceu o que você fez? Pois é, falei, ninguém agradeceu. Inclusive honrou outro, eu que fiz lá, eu que fiquei lá atendendo ele de madrugada, eu que fiquei atendendo, suportando tudo isso, ele vai e elogia o outro. Você está esperando recompensa de quem? Da ovelha? Falo, não falo, não, deixa para lá, não falo, não vou falar. Vou falar. Não aguento. A recompensa de um pastor só Deus dará. Só Ele. Só que existe algo tremendo ali, né? Quando Ele se manifestar. O que significa isso? Na vinda dele? Acredito que sim, galardão. Isso é um outro assunto. Mas quando Ele desejar te recompensar. Então eu quero dizer algo para você. Se você está servindo pessoas e está sofrendo pelas mordidas da ovelha, porque a ovelha morde, sabia não? Ela dá umas mordidas. A ovelha dá umas mordidas, o bichinho parece pacato, mas não é, o bichinho é... Tem o Nicolas, hoje o Nicolas foi mexer com o cachorrinho, né, Nicolas? Parecia tão mansinho, tão bobinho. Tá! Tomou-lhe o mordidão. Que bichinho safado, eu fazendo carinho nele, me dá uma mordida. Amado, se pegar algumas ovelhas e fuçar bem no meio do pelo, cai um canivete. Tô brincando. Cai um canivete. Já ouviu falar sobre fogo amigo? Você sai mal falado, você sai criticado, você é o bandido, você é o safado, você é o... Mas a nossa recompensa será dada por quem? Já diz até quem vai dar. Quem que dá a recompensa de um pastor? O sumo pastor. É desse que eu espero. Um dia ele vai aparecer, seja na volta dele, seja no arrebatamento, seja a hora que ele quiser se manifestar, ele me recompensa. Porque eu faço para ele. Eu faço para amar as pessoas, mas faço para ele. Amém? Vocês estão ouvindo essa mensagem aqui? Não? Amados, as 11 tribos renderam-se à escolha de Deus em relação à tribo de Levi. Se submeteram à escolha de Deus. As 11 tribos se renderam à tribo de Judá quando viram que Deus escolhera Davi para reinar. E por aí vai. Deixa eu dizer algo aqui em relação à igreja. No Novo Testamento surge então a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é como se fosse a nação Israel. Não é Israel, mas é como se fosse Israel. A igreja de Jesus não é a nova Israel. Por favor, não fale uma besteira dessa. Igreja é igreja, Israel é Israel. São duas coisas completamente diferentes. A igreja não é a nova Israel. Mas, deixa eu aplicar aqui. A igreja de Jesus é como uma nação que começou lá no Pentecostes. E o Espírito Santo direciona esta igreja que começou no Pentecostes para irem não somente à nação de Israel, mas a todas as nações da terra e estabelecer tribos. Agora é o contrário.
Estabeleceu-se tribos para constituir uma nação. Agora Deus constitui uma nação chamada igreja e me envia para os povos, para em cada povo estabelecer uma tribo. E eu me permita usar o termo tribo aqui. O que são as tribos? Tribos são as igrejas locais. As igrejas de cada país é uma tribo. São as igrejas locais que a soma das igrejas locais formam a grande igreja que será arrebatada. Nós aqui, Aba Fazenda Rio Grande, somos uma tribo. Aleluia. A igreja Assembleia de Deus é outra tribo. A igreja Quadrangular é uma outra tribo. Temos funções iguais no geral, mas diferentes muitas vezes. E nós nos encaixamos dentro das tribos. É assim que funciona. Só que existe o mesmo espírito. Lembra que eu falei do abençoado, do filho de Salomão? O espírito do filho de Salomão, Roboão. Amados, esse continua vivo, essa coisa. Achei que tinha morrido o cidadão, não morreu. Oh, meu Deus do céu. Ele morreu, mas o espírito maligno que estava na vida dele continuou. É mesmo? Pastor, aonde? Falo, não falo, falo, não falo. 10 tribos para o norte, 2 para o sul. Agora tem uma tribo, tem um grupinho aí, não é pequeno, que está dizendo: nós não precisamos de Judá, vamos viver por conta própria. E tem gente dizendo: não frequente igreja. São pessoas crentes que estão dizendo que nós não precisamos da vara, nós nos bastamos. Querido, se você ouviu, ou quem sabe pensou, está pensando, que você não precisa de igreja, você faz parte das 10 tribos de cima. Eu tenho uma notícia terrível para dar para você. Haverá um arrebatamento. E sabe quem vai subir? As duas tribos de baixo. As 10 de cima vai ficar. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que no arrebatamento nem todo crente vai subir? O pastor Pio falou isso domingo retrasado. Eu estou falando aqui, estou confirmando que o nosso pastor pregou, e é assim mesmo, vai ficar. O arrebatamento vai levar quem é a igreja. Quem diz que não precisa de igreja, escolheu, eu não quero igreja. Se você não quer igreja, então fique fora da igreja, mas a igreja vai, você fica. Você não quer igreja. Porque, diga assim comigo, o arrebatamento, não, só diga para didático. Se você não concorda, não, né, só fala para fins didáticos. Diga assim comigo, o arrebatamento é uma bênção exclusiva para a igreja. Quem está fora da igreja? Está fora da igreja. E não receberá essa bênção. Não viverás. Pastor, mas isso é assim? Ué, não tinha 10 virgens? 10 virgens que tinham que se encontrar com o noivo, sim ou não? Tinha que se encontrar com o noivo. Não é? Ah, meu Deus. 5 delas tinham óleo. 5 delas não tinham óleo. E a hora que elas dormiram, e de repente houve um grito: o noivo está vindo. As que tinham óleo levantou mais que depressa, abasteceu a sua lamparina, o foguinho reacendeu não, mas reavivou, e as outras que estavam com pouquinho óleo. Falo, não falo, falo, não falo. O que significa óleo? O que significa óleo? Não, mas quem é que traz unção? O Espírito Santo veio para a igreja e vai subir com a igreja. Significa que tem pessoas que não querem a igreja, também não tem o Espírito Santo. Volto aqui à mensagem. Qual é o consolo? O consolo de Jesus, o pastor, o sumo pastor, está na igreja. Falo, não falo, falo, não falo. O consolo não está na praia, o consolo não está em você viver da forma melhor. O consolo está na igreja, no pastoreio.
Traga o seu filho para a igreja. Ensine o seu filho o caminho que... Quem que leu aqui? Luiz leu. Ensina a criança o caminho que deve andar. Qual é o caminho que deve andar? O caminho da vara. Siga o caminho de quem tem uma vara na mão. Que os seus filhos, estou vendo ali a Rosa segurando a Helena, né? Ensina essa criança, não é da Rosa, é o nenê do Eliel e da Jaque. Ou milagre, né? Quem sabe? Olha eu, Jesus. Mas o Eliel e a Jaque precisam ensinar para essa guriazinha. Existe um sumo pastor. E existe a igreja de Jesus. Cristo precisa aprender cedo. Existe Jesus. E ele precisa aprender a se submeter. E assim é com cada um de nós, pais. Quantos aqui têm filhos? Quem é o primeiro pastor dos seus filhos? Jesus. E depois, você. Você precisa assumir o pastoreio dos seus filhos. Você precisa ser pai e mãe dos seus filhos, mas você também precisa ser pastor e pastora dos seus filhos. Significa isso, ler a Bíblia com eles, ensinar eles, levar eles para a igreja. Vocês têm que fazer isso. Amado, tem pais que estão brincando com os filhos. Não vem na igreja e não traz filho. Você vai ter problema com teu filho no futuro, porque você não vem na igreja e muito menos traz seu filho. Seu filho não está aprendendo a amar a igreja. E aonde está o consolo? Na vara. Jesus disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro e o derradeiro. E Jesus, esse alfa e ômega, disse para João na carta de Apocalipse: o que vês, escreve num livro. Põe lá para mim. Apocalipse 1:11, para não falar que eu estou inventando. Jesus disse para João, no arrebatamento dele, ali no momento que ele teve visão: o que vês, escreve em livro e manda as... O que Jesus disse? João, escreve e envia para 7 tribos. Igrejas. O que eu tenho para dizer, envia para os anjos da igreja. Porque lá, se você ler Apocalipse, vai ter 7 candelabros, 7 anjos, 7 estrelas. As estrelas são os anjos de cada igreja. O que é o anjo de cada igreja? A liderança, o pastoreio. Escreve aos líderes da igreja, para que o povo. Jesus escreve para os anjos da igreja. Não é anjo. É líder, é pastor. Queridos, Jesus estabeleceu isso, não fui eu. Eu não estou puxando sardinha aqui para o meu lado, que sou pastor de uma igreja. Eu estou trazendo para você a mensagem do sumo pastor Jesus Cristo, que estabeleceu isso. Não fui eu, não foi nós que inventamos. Está aí lá no Apocalipse. Escreve às 7 igrejas e diz: escreva e anote bem isso, e não permita que isso seja mudado. Ai daquele que mudar o que está escrito ali. Nós somos os responsáveis por essa mensagem. A igreja é responsável pela mensagem do evangelho. A igreja é responsável pela mensagem de pastoreio das vidas. Queridos, existe direção para mim e para você, e isso está nas mãos dos anjos. Mas não o anjo, o alado. Os anjos que Deus estabelece na nossa vida. Vocês estão ouvindo essa mensagem? E quando vocês entendem o que é a igreja e a responsabilidade da igreja, você vai entender que você tem um papel nisso. Estamos aqui para ajudar no pastoreio. Hoje estamos aqui, está o Eliel e a Jaque de novo ali. São os nossos líderes de jovens. A responsabilidade que eu e a Priscila temos sobre os jovens dessa igreja.
Um dia Jesus vai prestar contas da nossa, para mim, de mim e da Priscila. Esse pastoreio nós delegamos para eles. E para os demais líderes. Cuide dos jovens para nós. E eles têm dito voluntariamente a espera. Aleluia, glória a Deus. Estamos cuidando. Nós estamos delegando o pastoreio do povo. E pessoas estão dizendo, nossa, aqui do lado, atrás dessa parede, tem crianças aprendendo. Os nossos filhos, os seus filhos, estão ali, do outro lado ali. Existe um pastor e uma pastora ali dando aula. Nós estamos delegando pastoreio para pessoas dar aula para as crianças, em nome do sumo pastor. O seu filho, a sua filha agora, está recebendo algo de Deus. Meu Deus, que coisa bonita, né? E eu quero, o louvor pode subir aqui, para falar. A vara floresceu e frutificou sem ser plantada. Isso significa graça. Significa que Deus nos abençoa, se chama graça. E deixa eu só também encerrar aqui um outro conceito interessante. Lá no tabernáculo existia o candelabro. Quantos já viram o candelabro? Lembra o candelabro, o que é? É aquele que tem 7 lâmpadas, lembra isso? Certo? Lembra daquela figura das 7 lâmpadas? Cada haste daquela lâmpada também tinha flores e frutos. As mesmas flores e o mesmo fruto. 7 hastes, 7 lâmpadas, com flores e frutos de amêndoas. A única iluminação naquele recinto era o candelabro. Até que Jesus, o leão da tribo de Judá, ou aquele que tem o cetro da justiça nas suas mãos, ele se levanta num certo momento, quando ele está aqui, e ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O que Jesus está dizendo? O tempo desse candelabro acabou. Agora quem ilumina o mundo sou eu. Eu e você agora seguimos um único cetro. Um único cetro. O cetro de Jesus. Porque o cetro de Jesus carrega em si o cetro do governo e o cetro do sacerdócio. No mesmo cetro. Rei e sacerdote. Uau. Tempo de Arão acabou. Tempo do candelabro acabou. Agora nós temos o cetro nas mãos do Cordeiro de Deus, do leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o lírio dos vales, a estrela da manhã, o verbo da vida, a luz do mundo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que anda entre as igrejas, aquele que passa a igreja e sai a igreja, levanta-se tribo, sai tribo. Jesus está reinando. A Ele que servimos, amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração. Pode ficar, continue sentado, por gentileza. Pai querido, nós queremos agora, Pai, agradecer ao Senhor por essa palavra. Agradecer ao Senhor, Pai, por essa revelação. E queremos declarar que Tu és o pastor, o sumo pastor. E nós queremos declarar que nós nos submetemos à Tua autoridade. E nós nos submetemos à Tua direção e ao Teu pastoreio. E também nos submetemos ao pastoreio daqueles que o Senhor delegar. Ensina-nos e conduza-nos nesse processo, porque queremos experimentar esse consolo maravilhoso que é Jesus Cristo e a sua vara, o governo e o seu sacerdócio. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Em
nome de Jesus. Em nome de Jesus.